Hoje é dia 27 de julho de 2023 e este é o episódio 253 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Miguel, ou melhor, hoje não, hoje abandonou-me, hoje fui completamente abandonado. Hoje fui abandonado pelos meus co-anfitriões e hoje tenho o Capitão João Lucas Picardo comigo. Boa tarde, meu capitão. Boa tarde, senhores passageiros, bem-vindos a mais um voo da TAP Air Portugal. Neste momento a temperatura exterior é de 45 graus centígrados, temperatura interior de 37 graus,8. Recordo-vos que estamos a 1 hora de chegar ao nosso destino, a bela cidade de Chefchaouen, em Marrocos, e desejo a todos uma boa viagem. Obrigado por viajarem connosco. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. It's very hot outside, it's very hot, very warm, and this is captain speaking. And Marrocos arrived destination, Portuguese airport. Thank you very much. Não há Tiago Carrondo hoje, o Tiago, por motivos secretos, não pôde estar presente. Havia, só que ele saltou de paraquedas, eu emprestei-lhe o paraquedas e ele saltou. Pronto, foi por causa disso. Pronto, yeah. Bem, temos de arranjar outro. Sim, até porque o paraquedas estava defeituoso. Foi um paraquedas que eu comprei em segunda mão, porque gosto de poupar dinheiro, como bem sabes, uma promoção que eu vi. E eu não sei se aquilo estava a funcionar muito bem, provavelmente não. Pois, adiante. Então, capitão, como é que foi a sua semana? A minha semana foi espetacular, não fiz nada de jeito. Minto. Tentei testar invectivado pela comunidade, fiquei com curiosidade e pensei, deixa-me experimentar o Ubuntu Core Desktop, que ouvi falar imenso daquilo, que é uma coisa toda em snaps, tudo em snaps. Aquilo é a moda, snap, tudo em snaps. E eu pensei, vou experimentar. Não consegui. Fui ao GitHub, descarregar uma imagem, depois extraí a imagem, depois eu pensei, agora como é que eu corro isto? Tentei o Virtual Coisa para ver se conseguia abrir. Viste as instruções que estavam no fecheiro README? Vi. Estive a ler o README, mas as instruções que eu vejo nesses ficheiros, como é que eu hei de explicar isto? Eu tenho uma certa tendência para ler na diagonal. E depois, ok, eu já sei o que é de fazer, já percebi, e depois atiro-me de cabeça. E depois tenho que voltar atrás e ler outra vez. Fundamentalmente é isso. De modo que ainda não consegui. Pronto, okay. Tentei. Olha, houve uma tentativa. Eu admito que também ainda não li, mas também ainda não experimentei. Descarreguei a imagem que há dias, mas ainda não experimentei. Portanto, assim que experimentar... Eu não sei ainda quando é que vou ter tempo, talvez no fim de semana. E é a imagem que está no GitHub que é mais recente, imagino, não é? Não sei, tens lá várias com várias datas. É possível que já haja mais recente do que esta, mas... Tens lá várias com várias datas, é só isso. Sim. Aquilo não tem muito, aquilo são 2 GB e pico. Pois fica maior quando descomprimos, não sei. Não, descomprimido com o fecheiro IMG. Okay. São 2.4, se não me engano, nesta altura do campeonato. Okay. Estive a olhar para aquilo, não percebi nada. Se eu bem entendi, para experimentar rodar aquela imagem é a imagem de um sistema já instalado e pronto, certo? Eu suponho que sim. Pelo que eu vi do pessoal a falar, se é a mesma imagem que eu descarreguei, sim. Pois, então bastaria gravar essa imagem para dentro de uma pen, uma coisa assim, e depois fazer boot a partir da pen. Eu tentei fazer isso, mas não consegui, aquilo não funciona. Deve estar a fazer qualquer coisa mal, ou saltei um passo, provavelmente. Não sei, enfim. Não te sei dizer, porque também ainda não li as instruções, não sei se tem lá alguma magia negra à mistura ou não. Sabes que é isso, é ler as instruções. O sol é preguiçoso. O quê? Eu quando compro móveis do IKEA, também não leio as instruções, aquilo vai eu abro a embalagem, olho para as peças, isto deve ser para aqui, e em 90% das situações consigo montar aquilo sozinho, sem olhar para as instruções. Mas depois tens aquele momento em que o móvel parece montado, mas tens peças no chão, e tu olhas, espera aí, não, mas sobraram peças, e é aí que vais ler as instruções,
desmontas tudo outra vez e começas de novo. Pois. Tu tinhas Legos quando eras pequeno? Tu também lias as instruções? Sim, sempre fui de ler as instruções. Eu nunca li as instruções, estás a ver? Mas olha, por acaso os Legos é um bom exemplo de como tu aprendes o valor da boa documentação antes de teres uma vida profissional, que aqueles livros dos Legos eram muito bem feitinhos, tinhas as etapas todas e tal, tudo muito bem representado visualmente. Eu nem sei se eles faziam aquilo com computadores ou se era feito à mão. Eu sou do tempo em que aquilo se calhar era feito à mão. Ou com estirador, não faço ideia. Pois, não me lembro já. Pronto, está bem. Eu nunca li as instruções, é o recado, pronto. Eu estou super entusiasmado com o Ubuntu Core Desktop. Como eu disse também numa conversa no Mastodon, acho eu, uma coisa assim. Aquilo parece estar desenhado da forma que eu acho que deveria estar desenhado. Mas eles perguntaram tantos. Eles telefonaram-te a perguntar: Diogo, olha, vamos fazer aqui um Ubuntu Core Desktop. Não te posso dizer, que senão depois tinha de te matar, né? E estávamos interessados em saber a tua opinião. Como é que tu achas que devemos fazer isto? E tu, é assim, se fosse eu, fazia desta maneira. Não foi isso que aconteceu. Não confirmo nem desmento. Foi inteiramente coincidência? Não confirmo nem desmento. Pronto, prognóstico só depois do jogo. Exatamente. Isto porque estamos a falar disto já agora, porque o Jorge Castro teve com o Ken Van Dyne. O Ken Van Dyne é o líder da equipa de desktop da Canonical e o Jorge Castro é um ex-Canonicaler que agora penso que está na Red Hat, já não lembro, e é um proponente de sistemas imutáveis. Ele próprio está a desenvolver distribuições imutáveis baseadas em Fedora Silverblue, e eles, sendo amigos, encontraram-se e o Ken mostrou-lhe como funciona o Ubuntu Core Desktop. E o Jorge ficou muito impressionado, gostou muito da performance do sistema. Ele diz que provavelmente é melhor do que a versão tradicional do Ubuntu. Neste momento estou a sentir milhares de vozes aos gritos. Senti uma perturbação na força. Pronto. Como se milhares de vozes gritassem em simultâneo. Não! E se calassem. Para sempre. Mas foi o que ele disse. E também diz que gostou do design, embora discorde com alguns detalhes da implementação. Foi o que ele disse. E eu não conheço os detalhes de implementação. Eu conheço algumas das componentes, inclusive um que ele mencionou bastante, que é o Workshops, que é um terminal feito especificamente para usar, é um terminal em Snap e em Flutter, feito para gerir LXD, imagens de LXC com LXD. E isso é algo que me intriga bastante. Se bem que quando eu experimentei o Workshop, ele ainda tinha ali uns cantos assim um bocado aguçados, a precisarem de ser limados e polidos. Portanto, não voltei a experimentar, entretanto. Portanto, quando experimentar de novo, dou feedback. Mas, e tu, tens mais alguma coisa a acrescentar da tua semana? Não, nada de especial. Só que ando com umas ideias parvas. Como eu sou um chato e neste momento consigo ouvir milhares de vozes que dizem sim, é verdade, em vez de não és nada, decidi que nos próximos tempos vou ser ainda mais chato e vou-me dedicar aos galicismos. Galicismos? Sim. O que é que eu quero dizer com isto? Compraste uma capoeira? Não. Sabes aquela... Eu queixo-me sempre que acho estranho, um bocado, perturba-me um bocado a abundância de anglicismos na língua, e não falo só da comunidade do pessoal que se dedica à informática e a tecnologias de informação, porque isso é um dado adquirido, porque as pessoas passam tantas horas a ler manuais e a consultar documentação em inglês e a falar uns com os outros de
manutenção de não sei quê, programação, etc., que o uso do inglês é praticamente inevitável. Mas, para mim, soa-me sempre estranho ouvir falar inglês para designar determinadas coisas, quando nós temos vocabulário português equivalente que pode ser usado. Então o que é que eu vou passar a fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, mas em francês. Ou seja, cada vez que houver um termo técnico ou uma coisa assim do género, vou usar uma palavra em francês para que as pessoas que me ouvem consigam perceber quão estranho é tu estares a ouvir alguém falar numa língua e depois estar constantemente a meter palavras de outra língua a substituir as palavras nativas. E é para as pessoas terem a mesma sensação que eu tenho quando ouço numa frase 7 palavras em que 3 são termos em inglês, e é uma espécie de pirraça pedagógica só para ser chato, só para ser chato. Pronto. E vou experimentar fazer isso e vamos ver como é que corre. São opções de vida, pronto, cada um faz as suas. Sim, pronto. Há quem goste de desperdiçar o seu tempo a fazer tatuagens ou a ver vídeos na internet de influenciadores que compram carros de luxo e pronto, eu faço estas coisas, é assim. Olha, ao menos não ando nas drogas. Não sei se está a melhor. Okay, pois, mais ou menos. Mas pronto. Olha, eu quero notar que tivemos mais feedback sobre... tu queres dizer que tivemos mais retour? Sobre a questão da liberdade de utilizarmos o nosso próprio router e em particular do Wiki. O Wiki disse-nos no grupo de Telegram do Ubuntu Portugal, perguntou se os routers da Turris Omnia, o modelo Turris e o modelo Omnia, Turris e fabricante modelo Omnia, se não eram fixe. Eu esqueço-me frequentemente que este fabricante existe. Acho que ele é checo ou é eslovaco, já não me lembro qual é que é. E sim, eles fazem hardware interessante, um bocadinho low-end, a comparar com o que eu uso, porque eu uso também um NUC. Espera, tu queres dizer de gama baixa, é isso? Quer dizer low-end, sim. Low-end, gama baixa, ok. E então, mas estão fixe, apesar de tudo, e o software é software livre, portanto são opções válidas, quer o Turris Omnia, quer o outro, que eu agora não lembro qual é a outra opção da Turris, mas que é bem mais virado para ser não apenas um router, mas ser também um NAS, ser um servidor, etc. Olha, só uma nota, eu não sei se isto estará relacionado, uma coisa não implica a outra, mas a Polónia, a República Checa e Eslováquia, ou a Checoslováquia, como era conhecida na altura, eram os grandes centros de produção de material informático do tempo do Pacto de Varsóvia. Pronto, era de lá que vinham muitos computadores que equipavam a União Soviética. Pronto. Eram fabricados lá. Com mais um momento do Baião da Cultura. E pronto, não faço ideia também se está relacionado ou não. Aliás, há muitos colecionadores desses antigos PC dos anos 80 que eram fabricados. Alguns deles até tinham bastante qualidade, pelo menos aqueles de gama alta. E se bem que estavam sempre um passinho atrás dos computadores que eram fabricados no Ocidente, sobretudo aqueles que vinham da IBM e dessas grandes empresas, não eram maus todo, e alguns ainda estão em operação hoje em dia, mantidos por colecionadores. Ok. Curiosamente, em Portugal faziam-se os Commodore 64. Mas eram desenhados cá ou eram fabricados? Não, fabricados. Neste caso, na antiga Checoslováquia e na Polónia, eram... Sim, Commodore. Eram desenvolvidos e fabricados por lá. Eram mesmo desenhados lá. Sim, estes eram fabricados ali na margem sul. E há um museu dedicado ao fabricante e aos modelos dos computadores ali para os lados de Cantanhede. Fabricados na margem sul, museu em Cantanhede. Exatamente, um museu dedicado aos computadores
aos Spectrum, e não só, mais coisas da Timex, há relógios também lá, e há outras invenções, até um veículo elétrico. E recentemente realizaram também um evento grande lá em Cantanhede dedicado ao gaming em geral, com um bocadinho de foco nos computadores da Timex. E vai haver um documentário feito pela RTP e por uma produtora privada que vai passar na RTP dedicada a estes computadores. Especificamente a esses computadores ou a mais tópicos das indústrias portuguesas da época? Não, só aquilo. Só isso? Só aquela fábrica da Timex, e não sei se vão focar especificamente no computadores, se vão falar também dos outros produtos. Também se fez lá calculadoras e outras coisas. Já viste como é curioso que pouco antes da entrada na União Europeia nós até tínhamos alguma produção industrial? Isto sai um bocadinho fora do tópico, ou nem por isso, mas nós tínhamos a fábrica da UMM, tínhamos o SADO, tínhamos aquela fábrica de motocicletas, como é que se chamava aquilo, que ficava ali em Águeda? Sei que és. Não é agora não. Tínhamos as bicicletas Órbita, tínhamos máquinas de costura que não me lembro o nome. As bicicletas Órbita são o maior produtor de bicicletas da Europa. Tínhamos e temos, não é? Yeah. Aliás, Portugal é o maior produtor de bicicletas da Europa. Olha que bonito, por acaso não sabia. Pronto. Mas tínhamos alguma capacidade industrial instalada. Aqui perto de onde eu vivo, no Tramagal, tínhamos a fábrica da Tramagal Berlier, que era... Sim. Como é que se chama aquilo? A Mitsubishi. Não. Duarte Ferreira, a metalúrgica do Duarte Ferreira. Sim, mas tens a Mitsubishi, que agora está a produzir veículos elétricos no Tramagal, portanto... Sim, mas eu refiro-me especificamente à produção industrial criada e desenvolvida em Portugal, mantida nacional, ok? Não estou a falar de fábricas de marcas estrangeiras que vêm para cá produzir sob licença, como é o caso da Auto Europa e de outras. Estou a falar mesmo de capacidade industrial instalada nativa. Isso tudo foi para o galheiro, ou quase tudo foi para o galheiro. Pronto, okay. Ficamos com esta nota triste, todavia patriótica. Agora, ainda coisas fixe. O Pope, Alan Pope, deu uma entrevista ao Brody, que ele tem um canal de YouTube, e eu gostei muito de ver a entrevista. Nessa entrevista o Pope conta a história dos snaps, com alguns detalhes, alguns deles eu não sabia. Explica porque é que saiu da Canonical, e muita gente vai ficar surpreendida com o motivo. Há detalhes escabrosos e porcalhões e escandalosos, ou nem por isso? Sim. Então não posso perder. Exatamente. Mencionou uma coisa que eu já me esqueci que existia, que é o answers.launchpad.net, que é a funcionalidade do Launchpad para dar suporte aos utilizadores. Já me tinha esquecido que isso existia. Também conta. Tinhas esquecido que existia o Launchpad ou que existia suporte? Que já não me lembrava que existia esta funcionalidade em específico do Launchpad, e porque agora está basicamente substituída pelo Ask Ubuntu, basicamente, mas ainda funciona. Também conta detalhes sobre como é que entrou para a Canonical, também é interessante, e depois entra pela história do Unity, da Ubuntu TV, da lente da Amazon, e em como muita gente continua a contar mal a história e a usar factos errados, e ele explica de facto onde é que a Canonical errou e como. Para quem pode estar fora do contexto, o que era a lente da Amazon? A lente da Amazon era a funcionalidade que foi incluída dentro do Ubuntu, do Unity em específico, que fazia com que ao usares a Dash, quando fazias procuras, ele também fazia procuras na Amazon. Sim, e os dados da pesquisa eram enviados para a Amazon para procurar produtos e serviços. Sim. Não diretamente para a Amazon, e que isso era uma das coisas que as pessoas tinham mal, mas que de facto houve ali algumas coisas mal feitas, algumas com intenção, outras sem intenção de o fazer, portanto bugs, e o que é que levou a que as decisões erradas fossem tomadas. Também é interessante, pelo menos na perspectiva dele, né? Mas pronto, vale a pena verem esta entrevista, está muito bem feita. Recomendo vivamente a quem tem o mínimo de interesse pelo Ubuntu e
pela história do GNU Linux e em particular da história do GNU Linux virado para utilizadores finais. Portanto, acho que quem tem interesse nisso e em saber os factos e não apenas invenções de pessoas que gostam de dizer mal na internet, vejam, assim podem passar a dizer mal pelas razões certas. Tens noção que pessoas que dizem mal de coisas na internet é 99% da população que lá anda, certo? Até se calhar mais que isso. Certo. E links para essa entrevista nas notas. Exatamente, certo? exatamente. Pronto. Além disso, também estive a trabalhar na preparação da UBCON Portugal 2023, em particularmente no desenvolvimento do site, que já começámos a atividade. Há uma equipa já, quase tudo gente com pouca experiência, alguns com alguma experiência em algumas coisas já considerável, mas não em todos os aspectos de teste das tecnologias e das técnicas que vamos utilizar para o site. O site vai ser em Hugo, alojado no GitLab com GitLab Pages, e para já chegamos à conclusão que nem todos os temas de Hugo nascem iguais. Patrão, só uma pergunta, o que é o Hugo? Hugo é um gestor de conteúdos para sites estáticos. Muito bem, ok, certo. Já aqui falámos dele várias vezes. 2 bons exemplos de sites em Hugo são, por exemplo, o site do podcast Ubuntu Portugal e o site do Centro Linux. Mas esse site do podcast Ubuntu Portugal, eu acho que conheço. Não é um site que está... não, esse não. Mas havia outro site que estava parado há algum tempo. Isso é o da comunidade do Ubuntu Portugal. Exato, esse é um exemplo perfeito de um site estático. De facto está mesmo estático. Sim. Para aí 2018 ou coisa assim. Que está estático. É um site, é vintage. É. Pois. E estava a dizer que nem todos os temas nascem iguais, ou seja, nem todos vivem de forma igualmente responsável. Ou seja, os developers criam os temas, todos cheios de entusiasmo, e depois vem a próxima coisa brilhante e eles agarram-se à próxima coisa brilhante e nunca mais mantêm os temas. O que é um bocado triste. Alguns dos temas até eram interessantes. Por exemplo, há um tema da comunidade de developer do Google de Toulouse, acho eu, que é um tema feito especificamente para eventos e que me pareceu interessante para utilizar na UBCON Portugal, porque é também um evento, uma conferência, e infelizmente esse tema está quebrado. Eu tentei fazer a build de várias formas, andei a martelar para lá os fecheiros, mas às tantas que estava a gastar demasiado tempo com aquilo e desisti. Entretanto, alguém, já não me lembro exatamente quem, lá no grupo, nossa equipa de desenvolvimento, deparou-se com o site da UBCON Asia e foi ver e viu que o site estava feito em Hugo. E avisou-me para esse facto. E de facto eu já sabia isto, mas não me recordava de todo. E foi muito bem apanhado por essa pessoa. E então o que aconteceu? Eu fui ver o código e tal, gostei daquilo, gostei do aspecto deles utilizarem a Vanilla Framework, que é a framework web da Canonical, que é utilizado em todos os sites da Canonical e dos projetos do Ubuntu. E estive a olhar para aquilo, gostei. O único aspecto que eu não gostei naquilo tudo foi o tema não estar num repositório à parte, mas entretanto já falei com o Yongbinan e à partida eles vão acabar por separar isso, mas ainda assim isto não nos para, portanto vamos experimentar, assim que eu tiver algum tempo, fazer um fork do site da UBCON Asia e transformá-lo no site da UBCON Portugal. Portanto, portanto, temos a papinha feita, não é? Chegar sim, ali sim. E copiar. Sim, a ideia de usar o Hugo é já ter a maior parte da papa feita, atenção. É permitir focar-te rapidamente no conteúdo. Sim, eu sou partidário das soluções preguiçosas. Funciona, sim. Não se mexe, siga. Isto vai ainda mais longe um bocadinho, porque é um site já desenhado para ser um site de uma conferência, que facilita, não temos de adaptar o site, a estrutura do site para esse efeito.
E além disso já tem as corzinhas todas que a gente gosta e essas coisas todas, portanto só falta criar imagens com os nossos logotipos e essas coisas todas, e se calhar até criar um logotipo para o Ubucon Portugal 2023. No fundo, quer dizer, a Ubucon Ásia tem contribuições maioritárias de algum país específico, que se saiba? Quem costuma liderar o evento é o Yongbin Han, que é da Coreia do Sul. Não sei que outras pessoas fazem contributos significativos. Não conheço, não sei o suficiente para dizer. É só isso. Não estou a dizer que não há mais. Não, a minha pergunta radica em duas coisas. Eu estava-me aqui a perguntar se a China teria uma presença preponderante, nem que fosse pela dimensão do país. Acho que não. Acho que e porque a Coreia do China Sul, também Japão, tem uma... Filipinas e Indonésia, acho que são os países em que a comunidade está mais instalada. Mas é curioso, porque a China tem a sua própria distribuição baseada em Ubuntu, se não me engano, não é? Sim, há um flavor oficial. Não me lembro agora do nome do flavor. Eu acho que era Kylin. É baseado no desktop do Shilin. Pronuncia-se Shilin. Sim, que é baseado no Deepin desktop. Exato. Eu não me lembrava dos nomes, mas ainda bem que me lembraste. Sim. Não é que não haja uma comunidade ativa. O que eu estou a dizer é que o que eu vi, estas são as comunidades mais ativas. Também sou um observador ocasional e externo, portanto não quero dizer que seja uma observação e uma conclusão muito precisa. Certo, era só uma pergunta para tentar perceber. Entretanto, continuo aqui a decorrer a minha alteração da minha rede cá de casa. Já comecei a fazer a migração do desktop principal do meu Entroware Aura para o meu Slimbook Aqua. E uma coisa que eu já noto é muito mais silêncio no escritório. O meu Entroware Aura é um bocado ruidoso, em particular quando começa a aquecer. E o Slimbook Aqua tem um CPU arrefecido por água, que ele faz com que seja... Ai, que engraçado! Mas espera, é um computador portátil? Não. É um desktop. É uma torre, ok. Yeah. Não, sim, eu estava a imaginar um computador portátil arrefecido à água e estava aqui a dar voltas à cabeça a tentar perceber como é que... Eu esqueci-me que a Slimbook também faz computadores de torre, sim, não me lembrava. E são caríssimos, eu tentei a ver o site deles. Os componentes são todos caríssimos. Pois. Eu chamo-lhe computadores para as pessoas, para a gente rica, não é? Que acho que tem iates e que vão andar de submarino a ver o Titanic, essas coisas. Demasiado cedo. Yeah. E no meu escritório, curiosamente, só para te fazer inveja, o meu escritório é muito silencioso também, mas é porque eu trabalho diariamente com o Raspberry Pi 400. É a minha base de trabalho. Só ligo a torre, como é o caso agora, quando tenho, por exemplo, de fazer o podcast. Pronto. Se bem que ultimamente tenho estado a tentar usar mais o meu ThinkPad portátil, porque consome menos watts e francamente aquece-me muito menos o escritório. E neste momento eu estou quase com 30 graus aqui dentro. Se eu ligo a torre vou ficar estendido no chão numa poça de suor, basicamente. Pronto. Eu para trabalhar uso um ThinkPad também. É 550, acho eu, se me lembro bem. Mas o meu desktop principal para uso pessoal é o Entroware Aura. E o Slimbook Aqua até agora tenho usado só para streaming e gravações do podcast. Mas eu acho que beneficio muito mais de usar como desktop principal. E só para pôr água na boca a quem nos está a ouvir, e atenção, nós não temos nenhum patrocínio. Nós não temos nenhum patrocínio da Slimbook, ok? São muito nossos amigos e tal, a malta até se conhece pessoalmente. Eles gostam muito do nosso dinheiro. E apanhamos-nos muitas vezes aí nas Ubucons e tal, eles costumam lá estar. Mas quais são as capacidades desse bicho em termos de processadores e coisas assim? Ainda aqui há 2 episódios ou coisa assim eu explica isso. Mas aquilo que tu dizes entra por um ouvido e sai pelo outro, pá.
Tenho memória de peixe. É um AMD, agora não lembro qual é o modelo exatamente, mas com 13 cores. 13 cores? Exatamente. 32 GB de RAM e uma Nvidia GTX 3060. Acho que é isso. Se me lembro. Agora não me lembro exatamente. Pá, e é uma máquina fixe, muito fixe. Infelizmente a Nvidia não é arrefecida à água. Ficava demasiado caro para mim. Já não havia guito para tanto. Como assim? Não havia guito demasiado caro para ti? Eu nem acredito no que estou a ouvir. É verdade. Mas ainda consegui que o CPU fosse arrefecido à água, o que já não era mau. Além disso, é uma máquina muito mais poderosa do que o Slimbook, porque é um NUC. Eu já me vi para lá os cheiros. Também estou a mover algumas configurações, coisas como Nextcloud e instâncias Nextcloud que eu uso, chaves de criptografia e não sei o quê. Estou a importar tudo como de certinho. E uma das coisas que eu estou a fazer para importar as coisas que eu preciso para trabalhar e para fazer as minhas coisas é snapshots de snaps, de aplicações que são em Snap. Ou seja, as aplicações que eu tenho instaladas no Entroera Aura, eu estou a fazer snapshots, estou a exportá-los e depois importo dentro do Slimbook. E é uma forma muito fixe de, por exemplo, com o Firefox, eu ter imediatamente todo o histórico, todas as configurações, todas as extensões, todos os bookmarks, até todos os tabs, assim que importas o snapshot. E é algo que funciona incrivelmente bem. E estou muito, muito contente. Sim, eu também acho que é importante fazer preservar os meus marque-pages do meu navigateur todos os onglets que eu tenho no meu histórico de internet. Portanto, a internet diz da mesma maneira. Pronto. Entretanto, à altura de ir para as nossas notas. Vamos às nossas notas. Ok, então a primeira nota é que o Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu vai chegar ao fim de vida no próximo dia 20 de julho, portanto tem já menos de 30 dias para abandonarem o Kinetic Kudu, se calhar fazer upgrade para o Lunar Lobster. 23 dias, se quisermos ser exatos. Pronto. Não se esqueçam, não deixem tudo para a última da hora. Sugiro que também não deixem para a última da hora testarem a próxima versão do Ubuntu que está em desenvolvimento, o Mantic Minotaur, e agora começa a época ideal para testar, porque durante uma semana, a partir do dia 29 de junho, decorre a primeira semana de testes do Mantic Minotaur. Portanto, não sei se todos os flavors vão participar, porque o primeiro é opcional, a primeira semana de testes, mas provavelmente alguns irão, outros não. Mas de qualquer forma, podem testar o vosso flavor preferido à mesma e depois abrir bugs no Launchpad e nos repositórios que eles tiverem para esse efeito. Também podem testar o próprio Ubuntu e fazer a mesma coisa. E a propósito ainda de não deixar tudo para a última da hora, uma pequena nota de serviço público para todos os ouvintes. Não se esqueçam que o prazo de entrega do IRS termina daqui a 3 dias. Ou, espera, quando isto for para o ar é amanhã. É amanhã. Portanto, não se esqueçam, estamos a ser vossos amigos. Depende do Carrondo, se nós tivermos o Carrondo como temos tido ultimamente, se calhar já passou. Exato. Portanto, olhem, se o Carrondo não carregar o episódio para... a tempo, na quinta-feira, temos pena, mas já passou o prazo, vão pagar a multa. Uma multinha. E pronto, e vamos à nossa agenda. O primeiro evento da agenda é o Ubuntu Desktop Indaba, que é o streaming com perguntas e respostas organizado pela comunidade, não pela equipa de desktop do Ubuntu, que vai ser no dia 30 de junho às 23h35, que é uma hora assim um bocado estranha, acho eu. Mas a vantagem é que calha numa sexta-feira, portanto, sexta-feira à noite, pessoal relaxe, servem uma bebidinha com gelo, sentam-se, assistem,
Pode ser, aquilo aliás 23 e tal, porque eles estão num fuso horário diferente. Eles estão onde? Nos Estados Unidos? Sim, tipicamente é o pessoal dos Estados Unidos, mas é um bocado, não sei porque é que nesta vez é às 23h30, porque costuma ser ou ao meio-dia ou às 5 da tarde. Isto para satisfazer europeus e asiáticos. Portanto, pois é, alternadamente. Não sei porque é que desta vez é às 23h35. É para desagradar a europeus e asiáticos. Pronto, foi assim a hora pior que eles arranjaram. Deve ter sido. E assim ninguém fica contente, ao menos é democrático. Pronto. Depois, no dia 15 de julho, no MIL, no Makers in Little Lisbon, o Makerspace que aloja o Centro Linux, vai correr uma sessão desenhada desenho paramétrico com OpenSCAD. O OpenSCAD é uma ferramenta de desenho e modelação 3D por via programática. Ele utiliza uma linguagem de scripting muito simples e é ideal para produzir modelos 3D, por exemplo, para impressões 3D. Vai ser no dia 15, das 15 às 18 horas. Podem inscrever-se no site. Diz. O que é que tu entendes por via programática? Programando. Tens de programar, tens de escrever código. Ok. Portanto, não é uma coisa, não tem uma interface gráfica, é isso? Não sei. Não é algo uma ferramenta que eu conheço ao domínio. É só algo que eu vi o evento. É software livre, corre em Linux, corre em Ubuntu, está no repositório do Ubuntu. E achei que era relevante para os nossos ouvintes, até porque temos cá alguns fãs de impressão 3D. Fiquei intrigado. Ok, então podes inscrever-te e ir lá aprender. Olha que boa ideia. Vem, jovem, inscreve-te, vem aprender. Exatamente. Depois, também de 15 de julho, mas até 21 de julho, vai decorrer em Tessalónica, na Grécia, a Academy 2023. Se quiserem podem também assistir via telemática. Videoconferência? É isso que queres dizer? Telemática. Não, mas telemática funciona, pode ser. Porque é um evento híbrido. E depois há muitos eventos, mas deixa cá ver o que é que eu quero acrescentar, se há aqui alguma novidade em relação à semana passada. Não há. Portanto, quero só chamar a atenção da Ubuntu Summit, porque a Call for Papers vai acabar no início de julho, acho eu. Portanto, não percam muito tempo para fazer as vossas contribuições. A propósito de deixar coisas para a última da hora, quando vocês estiverem a preencher à pressa a vossa declaração de IRS antes da meia-noite do dia 30, aproveitem e em simultâneo escrevam a vossa comunicação para a chamada de comunicações da cimeira do Ubuntu. Pronto. E isto, reparem que não usei uma única palavra em inglês. Nice. Bola, já estraguei tudo. Ok, vamos então às nossas notícias, para deixarmos ainda aqui um bocadinho para as notícias. Notícias Ubuntu. Começando aqui pela nossa lista, eu vou começar pelo fim da lista. E a primeira notícia é que vem aí o Snapcraft 8.0, aliás, provável que já esteja. E com ele vem o fim da manutenção do Core 18. O Snapcraft é o conjunto de ferramentas que permite desenvolver snaps e desenvolver e correr snaps, e o Core 18 é um snap que está na base de todos os outros snaps. Portanto, é o ambiente operacional em que os snaps executam, e é basicamente uma versão mínima do Ubuntu, que é o suficiente para que os snaps, os mais simples deles todos, possam correr. E está disponível para todas as plataformas que para aí andam, supõe-se, não é? Porque quem desenvolve geralmente trabalha em várias plataformas. Onde quer que haja snaps. A grande novidade é de facto o fim do Core 18. Quer dizer, o fim, entre aspas. O Snapcraft 8 não irá suportar a criação de snaps com o Core 18, mas haverá uma track de Snapcraft que eles chamam Legacy, que irá ainda incluir o Core 18. Isto para quem precisa dele para manter snaps a funcionar
que ainda não foram rebaseados em versões como o Core 20 ou o Core 22. Muito baseado. Exatamente. Mas há aqui uma coisa que me intriga, porque a ideia que eu tinha dos snaps é que, por serem compartimentados e, vamos dizer, esta expressão é completamente errada, mas autossuficientes, não estavam dependentes de pendências, então, quer dizer, isso todos não os snaps têm uma dependência, que é o core. Pronto, aí está. E o core, se não for, ou seja, é possível que haja problemas de retrocompatibilidade com snaps que estão desenvolvidos para um core, mas não para o outro, é isso? Não, quando instalas um core, um snap, se ele precisar de uma versão mais antiga do core, ele vai buscar esse... mas ele vai buscar o core antigo, então. Exatamente. Eu estava a imaginar aqueles problemas que tu às vezes tens com sistemas assim, menos bons, tipo Windows, em que tu tens programas que precisam de uma versão antiquíssima de dependências e outras porcarias para funcionarem, e então tu tens que criar um sistema operativo que vem sempre com a imensa tralha antiga atrás, para que a tralha que foi criada há não sei quantos anos atrás continue a funcionar. Ou seja, se tu tiveres snaps que não tenham feito a transição para o novo core, ele vai buscar automaticamente o core antigo. Yeah. Ok. Portanto, isso em princípio não é um problema. Não. Ok. E mais, há snaps que podem depender ainda de outros snaps, porque há um tipo de snaps que são os content snaps, que por exemplo contém toda a framework do KDE ou toda a framework do GNOME, e todas as aplicações feitas para correr com, por exemplo, no Plasma, dependem desse snap do framework do KDE. E as do GNOME, a mesma coisa. E quando instalas um desses snaps, ele vai buscar automaticamente um desses snaps, por exemplo, sei lá, o GNOME Terminal, se fosse um snap, não é? Ele ia buscar os content snaps da qual ele depende. Certo. E isto é uma forma de reduzir o tamanho dos snaps e de facilitar o desenvolvimento dos snaps, porque os criadores dos snaps têm de gerir menos dependências. Certo, mas os snaps continuam com essas, vamos dizer, dependências centrais, de uma certa maneira. Ok, certo, ok. São todas elas isoladas umas das outras, não interferem umas com as outras, e cada snap declara explicitamente qual é a versão que está a usar. Certo, ok. Não estou certo de ter entendido tudo, mas já percebi mais ou menos a lógica. Mas pergunta... Não, mas a minha pergunta tinha a ver com isso, porque eu estava-me a fazer um bocado de confusão a ver cores antigos e novos e modernos e não modernos assim a saltitar por aí. Mas se ele vai buscar automaticamente essa tralha toda, eu não tenho de me preocupar em tenho que ir buscar o core antigo e tal e coisa. Não, certo? Tu não tens de preocupar. Isso é que era o utilizador não tem que se preocupar com nada disso. A única pessoa que se tem de preocupar com essas coisas é o packager, o impactador, que tu não crias um snap, basicamente o que tu fazes mesmo é criar um fecheiro YAML. Um fecheiro YAML onde tu declaras todas as dependências do software, que permissões é que ele precisa, quais é que queres por omissão, quais é que... essas coisas todas. Se tem serviços, quais são os comandos que queres disponibilizar ao utilizador, tudo isso está descrito explicitamente no Snap, e depois o computador invoca o Snapcraft com esse fecheiro em YAML, e o Snapcraft gera o pacote para o utilizador. Ok, então, mas quem empacota o Snap enfia tudo para dentro do pacote, nesse caso. Exatamente. E tu não tens que ir... não, o core e os content snaps não. O que acontece é que o pacote tem o mínimo necessário para correr, ok? Não é o mínimo necessário também, mas ele sabe que tem de recorrer àqueles content snaps e ao core, e ele sabe qual é o core de qual tem que correr. E o Snapd, quando descarrega o pacote Snap, inspeciona lá o pacote e tem lá essas declarações todas. Olha, eu vou precisar de usar o Core 18 ou o Core 20 e vou precisar de usar o Content Snap
os content snaps do KDE, por exemplo, e ele descarrega esses outros content snaps, e depois ele sabe identificar qual é a que content snaps é que ele tem que dar acesso a esse snap. Ok, mas tratando-se de dependências muito comuns que devem estar praticamente disponíveis e instaladas em quase todas as distribuições que usam snaps, também não deve ser assim um grande obstáculo. Não é um obstáculo. Por exemplo, eu provavelmente tenho os content snaps quer do KDE quer do GNOME instalados, porque tenho aplicações feitas para KDE e aplicações feitas para GNOME instaladas. E o que isto faz é que não tenhas que incluir toda a framework inteira do KDE quando fazes um snap para KDE ou a mesma coisa para o GNOME. E basicamente crias componentes reutilizáveis. Sim, eu provavelmente tenho na mesma situação no meu Raspberry Pi, porque eu uso o Ubuntu para Raspberry Pi com desktop com ambiente de trabalho em LXQT. Mas ias dizer em francês, não era? Pois é, como é que bureau de qualquer coisa. Tá bem. Não me lembro. E tenho imensa tralha de KDE, Plasma especificamente, e tenho imensa tralha de GNOME também. Os dois é uma salada, aquilo é uma sandes mista de ambientes de trabalho. Tens o queijo e o fiambre. Pronto, é isso. E pronto, e agora uma notícia que eu acho que te vai alegrar, em particular. Até já estou com medo. Eu acho que sinceramente eu escolhi esta notícia para ti. A Codeweavers, que é a empresa que desenvolve boa parte do Wine, que tem produtos como o Crossover Office, que desenvolve para a Valve o Proton, passou a ser uma espécie de cooperativa. Finalmente, agora são uma comparativa. Exatamente. Quer dizer que a enxada agora é da comparativa. Exatamente. Bonito, camaradas. O Jeremy White, que era o CEO da Codeweavers durante 27 anos e que era o principal acionista também, acho eu, ou pelo menos era acionista, fartou-se de ser CEO e de trabalhar na empresa. Não sei se de trabalhar e reformar-se, decidiu reformar-se, acho eu. Sim, ele era o maior acionista, está confirmado. Resolveu doar o capital que ele tem a uma entidade que nos Estados Unidos chamam uma trust, que é controlada pelos funcionários da empresa. Olha que bonito, o patrão a dar a propriedade dos meios de produção aos trabalhadores. Dos meios de produção, sim. Estás a ver, isto é o sonho do Karl Marx, os trabalhadores a tomar a posse dos meios de produção. Espetacular. Quer dizer, esse rapaz é um valente, como é que se diz? É um herói da revolução. É um comunista. Pronto, um herói da revolução. Não havia necessidade. Pronto. E então, aprovas ou não aprovas? Aprovo. Tudo o que seja modelo de cooperativa eu aprovo, é carimbo, imediatamente, carta branca, façam o que vocês quiserem. Eu acho que o modelo não de cooperativa... Não é bem uma cooperativa, mas é uma coisa com alguma proximidade. É uma propriedade coletiva de quem... É um bocado a terra a quem a trabalha, os produtos informáticos, os programas a quem os desenvolve, não é? É um bocado essa lógica. Eu vou-te explicar porque é que eu acho que o modelo de cooperativa funciona melhor, porque é baseado nessa filosofia do modelo de... código aberto, software livre de código aberto, em que toda a gente contribui com qualquer coisa e todos beneficiam dessa contribuição. A questão é que a gestão dessas coisas nem sempre é pacífica, como saberá toda a gente que já participou numa reunião de condomínio e sabe bem do que é que eu estou a falar, porque toda a gente, cada indivíduo tem motivações e interesses diferentes. O grande desafio é conciliar os interesses e as perspectivas e as ambições e os objetivos de cada pessoa para que todos se entendam e todos contribuam de alguma maneira e beneficiem com isso. Porque depois tens também os casos clássicos que às vezes acontecem também, mesmo em modelo de cooperativa, em que alguém que se queixa que o vizinho do lado está a contribuir pouco e a receber muito, e vice-versa, que é o velho dilema da enxada da comparativa, não é?
Até eu paguei 2 reis pela enxada e agora a minha enxada é da comparativa. E depois, não pá, não estás a perceber, tu ficas com mais que o que tens. E, enfim, mas faz parte do processo, Ninguém disse que a democracia era fácil. Pronto. Curiosamente, há mais empresas importantes da área de software livre que são... aliás, há uma que é mesmo cooperativa, por exemplo, que é a Igália. A Igália, que é uma cooperativa galega, é uma das principais empresas na área do software livre. Eles fazem imensas contribuições para a stack gráfica, para o próprio... são o segundo maior contribuidor para o Chromium, o projeto open source do qual o Chrome é desenvolvido, e estão em muitas outras áreas, e é uma cooperativa, pronto. Que é engraçado, tu queres-me dizer que a maior parte das contribuições do Chromium tem marca galega? Não, a maior parte são do Google, é a segunda maior. Segunda maior a seguir ao Google? Não sei se ainda é agora com a entrada da Microsoft, mas sim, há uns anos pelo menos era a segunda maior. É obra, olha que bonito. Dende aqui um saúdo e um agarimo muito grande à gente que nos escuta de Galiza. Pronto. Espero que sejam muitos. E pronto, acho que não vale a pena entrar pelas outras notícias, porque acho que íamos alongar-nos mais tempo do que temos. Não, nós decidimos que havia um tema de grande polémica e muito saboroso e muito polémico e muito saboroso e muito polémico, porque é um que tema íamos deixar para o próximo episódio. É um tema em desenvolvimento, posso dizer já qual é que é a decisão da Red Hat, anunciada há uns dias, de deixar de publicar o código de forma à frente de toda a gente, o código do Red Hat Enterprise Linux. Como vocês podem imaginar, assim que isto começou a circular, a internet pegou fogo, está toda a gente a correr de um lado para o outro com o cabelo em chamas, tudo aos gritos, e eu e o Diogo olhámos um para o outro e dissemos literalmente isto: pá, deixar de ir, falamos disto para a semana. Exatamente. Porquê? Porque é um tema que tem mais nuance do que muitos estão a considerar que tenha. Eu quero só chamar a atenção dos nossos ouvintes para o facto de que o Diogo estava à espera de haver nuance no Twitter. Não é assim que funciona. Não só no Twitter, no YouTube. Já há vídeos no YouTube. Há youtubers já a queimar as vestes em direto. E embora eu perceba alguns dos argumentos deles... Qualquer frase que comece com "há youtubers" vai dar asneira. Pronto. E embora eu perceba algumas razões para o seu descontentamento e simpatizo até com algumas, eu acho que eles estão a projetar um bocadinho as expectativas que eles próprios criaram com base nas suas preferências, com compromissos assumidos por parte da Red Hat, o que não quer dizer que a Red Hat não tenha deixado de cumprir algum compromisso também. E tudo o que tenha, por exemplo, a ver com cumprimento da GPL pode ser, não quer dizer que seja sempre, mas pode ser bastante complexo, até porque há versões diferentes da GPL e pode haver incumprimento de uma versão, mas não haver incumprimento de outra. Também há às vezes pessoas a comunicar e a dizer coisas erradas, apesar do que estão a fazer ser certo, ou pelo menos não ser errado. Não, pessoas que dão tiros nos pés quando abrem a boca, sim, eu conheço bem o é um bocadinho fenómeno. De tudo. E às vezes dão tiros nos pés, mas não necessário no meio do pé, por exemplo, no dedo mindinho. Ou noutras partes ainda mais dolorosas, isto podemos ser criativos. Pronto. E então eu tenho a opinião que há aqui coisas que nesta decisão da Red Hat que estão erradas, há coisas que não estão nem certas nem erradas, mas a maior parte das pessoas não está a acertar no que cada uma destas é. E então, como requer algum nuance e algum tempo e alguma explicação, acho que é melhor deixarmos para um episódio em que tínhamos mais tempo para falar disso. Como diria aquele famoso filósofo romano, Séneca, deixa-os pousar. Pronto. No original latim, em latim, acho que era pousarum legatum est vinci.
e em alentejano é deixa-os a pousar. Vamos esperar pelos factos e se calhar no próximo episódio depois debatemos isso calmamente, friamente, com música clássica de fundo, com um copinho, uns de chá na mão, uma discussão serena, sim, razoável. E até lá podem deixar o vosso chapéu vermelho na vossa cabeça. E pronto. E resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel, e é editado pelo Xande Carapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Make it so!